Hoje iremos falar sobre um jovem indivíduo que em 2 anos conseguiu roubar mais de 34 casas, 19 carros, roubar 6 aviões e 2 barcos e na maior parte do tempo fugindo do FBI. E pra botar cereja no bolo, tudo isso aconteceu quando ele ainda era menor de idade. Hoje vamos falar de Colton Harry Moore, que ficou conhecido na mídia como o bandido descalço. O moleque era insano, parecia que ele tava num GTA. Não esqueça aí de deixar o like embaixo, ajuda muito aqui no canal, é de graça. Se inscreva se você for novo por aqui e antes da gente começar, uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, esse vídeo é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Slide, mas atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Slide funciona assim, você vai colocar um valor e o seu alvo. Quando o jogo começar, a roleta vai girar e se cair no multiplicador igual ou superior ao seu alvo, você ganha. Para jogar, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que você já vai poder sair jogando, mas antes de confirmar, use o cupom STACKS para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis. E pelo amor de Deus, não coloque dinheiro aqui que vocês não podem gastar, é só um entretenimento, estudem estratégias e joguem com responsabilidade, viu? O link tá aí na descrição e agora vamos ao nosso vídeo. Colton nasceu na Ilha Câmano em 22 de março de 91. Ele é filho de Pamela Collar e de Gordon Moore. Sua infância, aliás, toda sua vida enquanto filho de Pamela e de Gordon foi extremamente complicada. De acordo com depoimentos e testemunhas, Gordon tinha muitos problemas com álcool e droga e acabou abandonando a família. Assim, Pamela seguiu criando seu filho sozinha na ilha. O dinheiro para manter os dois era muito pouco, afinal Gordon nunca pagou R$1 de pensão e tudo isso recaiu sobre as costas de Pamela, que não aguentou e acabou também cedendo ao álcool. Assim, Colton acabou crescendo com uma mãe que se tornou instável e abusiva, que descontava toda a raiva nele toda vez que bebia. Tudo isso aconteceu antes do Colton completar 10 anos de idade, então foi inevitável que ele reproduzisse alguns comportamentos. Na escola, ele não tinha muitos amigos, na verdade não tinha nenhum, e era muito isolado por parte dos colegas que fazia bullying com ele quase que diariamente. Tudo isso culminou para que Colton se isolasse cada vez mais e sem ter amigos ou parentes para apoiá-lo, ele acabou se voltando para outras alternativas. Uma delas era fugir da sua realidade, só que literalmente. Aos 7 anos, Colton já tinha fugido de casa diversas vezes, muitas delas passando dias dentro da floresta que tinha perto da casa dele, só que sozinho. Nessas fugas, Colton começou a invadir casas ali de vizinhos para poder roubar comida e itens para poder se manter. A ilha onde ele morava era uma ilha muito turística, então a maior parte das casas são de veraneio, o que significa que elas são usadas majoritariamente na época de férias, ou seja, na maior parte do ano as casas estavam vazias, o que facilitava muito a vida do Colton. Por volta dos 16 anos, Colton fez sua primeira amizade com o Harley Ironwing, que era um novo garoto da escola. Os dois tinham várias semelhanças, ainda que elas não fossem tão boas assim. A mãe de Harley também tinha desenvolvido problemas com dependência depois que o pai deixou a família, o que fez ele ter uma infância traumática e uma adolescência que vinha sendo consequência disso. Quando conheceu Colton, Harley tinha acabado de sair do centro para menores infratores após ser pego invadindo uma casa, roubando artigos de luxo. Isso abriu os olhos de Colton, afinal ele estava entrando nas casas só para roubar comida, mas por que não roubar itens de luxo também? Colton nunca teve acesso a roupas de marca, tênis caro, relógios e coisas do tipo como seus outros colegas de classe. A realidade dele era bem diferente. Então ele pediu para que Harley o ensinasse algumas coisas e assim o fez. Eles se encontraram durante uma madrugada e Harley ensinou todo o processo pro Colton. Como escolher uma casa, como entrar sem fazer barulho, como pegar a chave reserva e principalmente o básico para não ser pego e se precisar, como fazer uma fuga silenciosa. Depois das lições, Colton botou em prática e virou uma rotina. E enquanto isso, a sua mãe se afundava cada vez mais no álcool e Colton tinha roubado um dinheiro para levá-la para reabilitação, mas ela não aceitou. Ele inclusive chegou a levar panfletos e livros dos alcoólicos anônimos, mas ela botou fogo em tudo na frente dele. O álcool fazia com que Pamela tivesse surtos de raiva e na maior parte desses momentos ela colocava o menino para fora, obrigando Colton a voltar para a floresta, onde ele armava uma barraca e passava lá quantos dias fosse necessário. Para se manter, é claro, ele continuava invadindo casas, roubando comidas, águas e alguns outros itens. O problema é que os vizinhos começaram a perceber que algumas coisas estavam sumindo e eles sabiam da situação da família, então logo suspeitaram do Colton. Assim, a polícia bateu no trailer de Pamela com um mandado de prisão pro garoto, mas como já haviam dias que ele tinha sumido, a polícia não o encontrou. Pamela disse que ele costumava se esconder na floresta, mas o garoto não era burro, ele sabia já que a polícia estava vindo, então ele já tinha zarpado para outro lugar há muito tempo. Quando os policiais encontraram sua barraca, encontraram pilhas e pilhas de objetos, incluindo alimentos, mas também caixas de joias, carteiras, documentos, videogames e até um telescópio. As buscas foram encerradas e na manhã seguinte ele deixou uma carta
carta na porta da casa da sua mãe, dizendo que sabia que a polícia tinha aparecido e que ele jamais voltaria e iria pra outra cidade. Ele sabia que se voltasse pra casa seria preso e ficar na floresta também era meio arriscado. Além disso, seu rosto estava estampado por toda a cidade como foragido, então não havia outra saída a não ser fugir. Enquanto planejava sua fuga, Colton passou a roubar carros e aprendeu também a roubar barcos, além de roubar cartão de crédito para poder comprar itens como óculos de visão noturna e kits de arrombamento. O garoto estava realmente se preparando para a vida de crime em uma cidade maior. Os jornais locais da época só falavam sobre esse garoto, que a essa altura já era foragido do próprio FBI. Imagina isso, com 16 anos de idade, você já tá na lista do FBI. E ele continuaria por muito tempo se não fosse um pequeno erro. Colton tinha mania de deixar as luzes acesas quando ele invadiu uma casa, e um morador percebeu que a casa do vizinho que tinha viajado estava toda clara. A polícia foi chamada e Colton rodou. Ele acabou se declarando culpado por 3 acusações de invasão de domicílio e junto ao fato que ele fugiu do FBI por alguns meses. Então ele foi sentenciado a 3 anos e um centro de reabilitação juvenil de segurança máxima. Porém, a vida dele lá não era das melhores, ele voltou a sofrer bullying. Só que na época da escola, ele sofria bullying de outros moleques, e lá ele sofria bullying de outros criminosos, então o negócio era mais pesado. E como resultado, Colton acabou se isolando cada vez mais, e por ter tido um bom comportamento, em questão de 10 meses, ele foi levado para uma casa comunitária. Parecia que Colton estava mudando, mas na real, ele estava só esperando a oportunidade perfeita. E uma noite, enquanto faziam a vistoria noturna dos residentes, os policiais perceberam que a janela de um dos quartos estava aberta, e ao lado, a cama, que devia ter alguém dormindo, estava vazia. Sim, obviamente era a cama de Colton. Uma hora antes de perceberem a falta dele, Colton percebeu que a janela estava destrancada e meteu o pé. Houdini, Colton Moore has been on the run since he escaped 3 months ago from a group home on Camano Island. He had confessed to a string of burglaries. Now deputies think Moore's stealing again. A Pamela, mãe dele, chegou até a ir a público pedindo para que o filho se entregasse. A própria polícia deu uma declaração que, ainda que fugir da prisão para menores adicionasse 4 anos na sua sentença, se ele se entregasse, a justiça iria adicionar apenas 28 dias. Porém, Colton tinha só 17 anos, aparentemente na cabeça dele, valia mais a pena fugir do que cumprir mais 28 dias ali de prisão. Então ele apenas ignorou e continuou procurando um lugar para ficar. Seu primeiro impulso foi procurar o Harley, o cara que ensinou as coisas pra ele, porém ele descobriu que ele havia sido preso por roubar o cofre da igreja que a mãe dele frequentava. Agora sim, Colton estava completamente sozinho e sem ter pra onde ir. Pelos próximos 3 meses, o garoto simplesmente desapareceu. A polícia não fazia ideia de onde ele estava, os jornais não faziam ideia, a família não fazia ideia, ninguém sabia de nada, mas os roubos continuavam. Ele ia invadindo as casas, roubava comidas e roubava alguns itens valiosos para poder revender e se manter. Tudo ia ok, até que um dia a polícia recebeu uma denúncia de uma Mercedes-Benz parecida com essa aqui, dirigindo em alta velocidade em uma avenida de uma forma muito perigosa. Quando a perseguição teve início, o motorista da Mercedes-Benz enfiou o carro numa árvore e quando os policiais chegaram perto, o piloto já não estava mais lá, mas eles encontraram uma mochila contendo vários cartões de crédito, documentos de identidade, óculos de visão noturna e uma câmera digital. Agora imagina a surpresa da polícia quando eles pegaram a câmera e foram ver as fotos e deram de cara com isso aqui. Essa foto e essa foto. Em questão de minutos, o rosto dele estava em todos os jornais, relatando que o garoto ainda estava solta e ainda estava cometendo crimes. Porém, nunca foi relatado nenhuma violência física por parte dele e o garoto também estava 100% sóbrio em todas as invasões, o que facilitava muito a sua fuga, já que muitos criminosos são pegos justamente por estarem loucaços durante os crimes. Obviamente uma galera estava enfurecida com ele, porém ao mesmo tempo ele estava ganhando fãs. Chegaram a fazer uma camisa pro Colton e surgiram até algumas comunidades nas redes sociais, como essa daqui do Facebook com 16 mil membros que apoiavam o garoto. Porém, enquanto tudo isso acontecia, ele estava meio ocupado e decidiu roubar um barco que levou ele da Ilha Câmano até as Ilhas Orcas. Chegando lá, ele teve o mesmo modus operandi, ele se escondeu e começou a praticar pequenos furtos para se manter. Porém, poucos meses depois, em agosto de 2008, a polícia começou a receber denúncias e o Colton ficou sabendo, então ele precisou se esconder em outro lugar e ele decidiu ficar nas proximidades do aeroporto das Ilhas Orcas. Ele ainda estava pensando em um modo de fugir e a opção que ele escolheu, para dizer o mínimo, foi diferenciada. Ele deve ter pensado, pô, eu já joguei Flight Simulator, eu acho que dá. Colton ficou observando meticulosamente todo o fluxo do aeroporto, todo o fluxo de aviões, a rotina dos funcionários, até que uma madrugada ele resolveu agir. Antes dos
sol nascer, ele invadiu o aeroporto e roubou um Cessna 182. A única coisa que ele fez antes de levantar voo foi dar uma lida no manual e já era. Em poucos minutos, Colton estava sobrevoando as montanhas da região. Tudo corria bem até ele perceber que estava ficando sem gasolina e que precisaria procurar um lugar plano para poder pousar. Colton respirou fundo, porém ele desceu o avião de maneira super incorreta e bateu contra o terreno. Esse aqui foi o resultado. Os trens de pouso foram completamente destruídos e a parte da frente do avião também. Colton acabou desmaiando no impacto, mas ele acordou antes dos policiais chegarem, então sucesso, ele pegou suas coisas e se mandou. O garoto ficou longe da mira da polícia até ele voltar para as Ilhas Câmano em maio de 2009 e olha, aparentemente aquele roubo de avião deu muita confiança pro garoto. Lá ele voltou a praticar roubos e em setembro ele roubou sua segunda aeronave, uma SR-22, e ele partiu novamente para as Ilhas Orca, onde ele roubou um barco e partiu para Point Roberts. O moleque tava ousado. Aqui ele sumiu novamente da mira da polícia, indo para Bonners Ferry em Idaho, cometendo ali seus delitos pelo caminho. Em 29 de setembro, ele invadiu o aeroporto da cidade e roubou outro avião, um outro Cessna 182, sendo esse o terceiro avião que ele pilotou. Ele voou por cerca de 420 milhas, até que o avião ficou sem combustível e ele precisou fazer um pouso forçado aqui em Granite Falls. O avião se esborrachou inteiro, mas deu certo. Além da ousadia dos aviões, que aparentemente virou uma terça-feira pra ele invadir um aeroporto, escolher um avião e meter o pé, ele também não tava só roubando mais dinheiro, mas começando a deixar umas pistas pelo caminho. Tipo essa, onde ele deixou as marcas do pé e escreveu um até logo do lado. Claro que a mídia pegou isso e transformou seu apelido em o Bandido Descalço. Era só isso que faltava pra ele virar um personagem e pro público adorá-lo. Um jovem fugitivo com um passado conturbado, que decidiu fugir de casa pra não viver mais naquela realidade e que passou a roubar a casa sorrateiramente, eventualmente roubando um avião aqui e outro ali, e ainda deixando o FBI praticamente correndo atrás do próprio rabo no meio desse processo. E agora ele tinha o nome e o apelido dele, o Bandido Descalço. E olha, se eu fosse ele, eu ia ficar bolado porque, pô, eu roubo aviões e meu apelido é Bandido Descalço. Mas Colton sabia do efeito que ele tinha no público e sabia muito bem como cativá-lo cada vez mais. Em 30 de maio de 2010, um hospital veterinário do Oregon acordou com um envelope na porta. Dentro dele havia uma quantia em dinheiro e essa mensagem aqui dizendo: passei pela frente e tinha algum dinheiro sobrando. Por favor, use essa grana para cuidar dos animais. Colton Harry Moore, conhecido como o Bandido Descalço. Com essa mensagem, ele cativou o público ainda mais e ainda deixou um recado para a polícia que era basicamente um: vocês nunca vão me pegar. Nas próximas semanas, pulando de carro em carro, Colton foi parar na cidade de Yankton, na Dakota do Sul, onde ele decidiu se hospedar em uma casa mais afastada. Lá ele percebeu que não tinha ninguém e foi entrando, botou suas roupas pra lavar, ligou o forno, botou um rango pra fazer e foi tomar um banho. O que ele não esperava era que por volta das 3 da madrugada, a família da casa chegasse de umas férias que eles tinham tirado. E obviamente eles perceberam que alguém tinha invadido a casa. O pai começou a vasculhar tudo até que viu que a porta do banheiro estava trancada e começou a tentar arrombá-la, mas o Colton foi mais rápido, ele abriu a porta e saiu correndo em direção ao porão, e dentro do porão ele ligou um laser e apontou pro cara, e o pai da família achou que o Colton tava armado. Nisso ele trancou o porão, pegou sua família, levou pra fora da casa e ligou pra polícia. Colton tava encurralado, naquele momento ali ele poderia ser pego, mas ele conseguiu voltar na máquina de roupas, pegar ali suas coisas, sair pelos fundos, ir na casa do vizinho, roubar o carro do vizinho e meter o pé. Simplesmente bizarro. A polícia ainda mostrou esse cartaz pra família e foi confirmado que era o Colton. A primeira medida que eles tomaram foi avisar a todos os donos de aviões particulares de que o Bandido Descalço estava solta e que existia a possibilidade dele roubar outro avião. Mas é claro que isso não adiantou de nada. O Colton acampou próximo ao aeroporto de Monroe até ter a oportunidade perfeita. No dia 4 de julho, ele invadiu um hangar e roubou um Cessna 400 avaliado em $700 mil. Depois de certificar que tinha gasolina suficiente, ele levantou o voo e foi em direção ao sul. O problema é que novamente ele não calculou direito, começou a ficar sem gasolina e a essa altura do campeonato eu preciso nem dizer que ele só apontou o avião para baixo e foi. Ele enfiou o avião no chão das Bahamas e deu tudo certo. Porém, ele pousou num lugar meio ruim, a parte de baixo do avião foi bem destruída, o que ativou o localizador de emergência do avião. O Colton fugiu imediatamente, vendo que o localizador tinha sido ativado, e seguiu fazendo seus roubos na ilha. Aqui na nossa história já estamos no dia 13 de julho de 2010 e tava rolando uma festa aqui nas Bahamas, em algum porto. Pessoas estavam dançando, música alta rolando e tudo mais, até que um homem lá dentro do mar, dentro de um barco, começa a gritar: "Ei, vocês ficaram sabendo do avião?" Ninguém entendeu nada e as pessoas começaram a perguntar: "Quem que você é?" E ele respondeu: "Eu sou o Colton Harris." Ele ainda pediu pra galera ligar pra polícia porque ele tava entediado demais e queria um pouco de ação. Assim que ele viu que a galera realmente tava ligando, ele meteu o pé e foi em direção a uma outra ilha próxima. Lá
Lá ele se escondeu, porém tinham muitos policiais aqui na região, muitos. Colton seguiu em silêncio escondido dentro da ilha, tinham muitos policiais próximos, até que 3h30 da madrugada, um dos oficiais viu um garoto correndo até um barco. A cena inclusive foi capturada pelas câmeras de segurança e aqui ele conseguiu roubar o barco e meter o pé. Imediatamente ele foi reconhecido e diversos policiais começaram a persegui-lo. Porém, o barco de Colton era muito mais rápido, abriu uma vantagem gigantesca e aparentemente ele estava muito confiante, afinal ele já tinha feito coisa muito pior e ia conseguir sair dessa também. Porém, a alegria durou pouco, o barco dele acabou encalhando num banco de areia. Ele foi cercado e no barco tinha uma pistola, ele chegou a dar um disparo enquanto tentava desencalhar o barco, porém os policiais deram cerca de 20 tiros de volta e Colton resolveu finalmente se entregar. Nas Bahamas, ele foi só acusado de entrar no país sem passaporte e a embaixada dos Estados Unidos pagou a multa lá de $300 e lá nos Estados Unidos as acusações não foram nada brandas. Ele foi indiciado por 67 crimes em 3 países diferentes, porém o advogado contratado por Colton já era alguém conhecido, o John Henry Browne, que foi advogado do Ted Bundy. Ao todo, o valor que Colton ia ter que pagar de restituição era próximo de $4,5 milhões. Além disso, ficou acordado que ele venderia os direitos da sua história para Fox por $1 milhão e que todos os valores seriam restituídos para as vítimas. Além disso, nada que fosse vendido sobre sua vida, sejam livros, camisetas, jogos ou qualquer outra coisa, nada poderia ir para conta dele. O advogado tentou argumentar que ele teve uma infância muito difícil, que ele sofreu demais e que estava disposto a mudar de vida e arrependido do que fez. Todos que estavam presentes no julgamento entenderam, eles foram empáticos, ainda mais porque não teve nenhuma vítima fatal e por mais que o discurso do advogado não tenha anulado sua pena, ajudou muito no seu destino. Colton disse que genuinamente tinha se arrependido de tudo e que planejava estudar para virar um engenheiro aeronáutico algum dia. Ele foi encarcerado e a sua mãe acabou tendo um câncer terminal e ela morreu em 17 de maio de 2016. Colton, por sua vez, foi solto em 2 de setembro de 2016 e hoje vive uma vida sem alardes, longe do mundo do crime. Vocês já tinham ouvido falar nesse caso? Eu nunca tinha ouvido falar e quando eu fui pesquisando, eu fui achando cada vez mais bizarro, principalmente na coragem do cara de simplesmente roubar um avião sem ter preparo para colocar ele no chão de volta. Que isso? Enfim, não esqueçam de comentar a opinião de vocês, o que vocês acharam desse caso. Deixa o like se vocês curtiram o vídeo, se inscreva se vocês forem novos por aqui. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.